Saudações a todos os profissionais de excelência, empresas de sucesso e aspirantes. Sejam bem-vindos ao Fincast, o seu podcast corporativo. Para este episódio trouxemos um empresário de sucesso, o homem dos dinheiros, ele que é formado, deixa aqui fazer a minha cabulazinha, em contabilidade e administração, mestre em direito constitucional e direito humano, pós-graduação em governação e tecnologias de informação, também pós-graduação em alterações climáticas e mitigações de riscos. O senhor, nosso convidado, Fernandes Branco, seja bem-vindo ao Fincast. Obrigado. Mas eu não sou empresário, né? Que vale Não, correção que se tu impõe. profetiza já, empresário. Pronto, que assim seja. Vamos lá profetizar. Sim. Então, Até porque é escritor. yeah. É um empreendimento. Acertei. Então, com tantas habilidades, tantas formações, onde atua? Bem, primeiro permita-me aqui parabenizar o vosso programa. Obrigada. Eu acompanho esta empresa, este grupo já há algum tempo. É sempre um prazer estar aqui. Também tive a honra de ser convidado para os outros projetos, os projetos anteriores. É sempre um prazer e um privilégio estar aqui convosco e muito obrigado por isso. Sim, temos. Eu sou formado em Direitos Humanos, em Direito Constitucional e Direitos Humanos, é assim que é. Bom, também dizem que sou escritor, porque tenho 3 obras publicadas, né? Já vi um livro, é escritor, comprovo. É um segmento que eu tenho muito prazer em estar lá, em escrever, porque eu sinto-me bem assim. Atualmente atuo no segmento da banca seguro, né, como é óbvio, e também sou profissional liberal, presto serviços de consultorias a entidades coletivas e individuais, né? Então, em resumo, é isso. Empresário de sucesso. Só faltou dinheiro, né? Então vamos começar. Temos Lamborghini lá abaixo. Vai brincar. Então, Pois é, então é isso, né? Esse é o Fernandes Branco, ou seja, Pedro Fernandes Branco, né? Mas todo mundo conhece por Fernandes Branco, profissional da banca seguro, escritor, pai, irmão e tudo isso, né? é muita coisa. Então, como é que anda a relação entre empresas e bancas? Bem, o segmento de banca seguro em que eu estou filiado já há uns tantos anos é desafiante a todos os níveis, em função mesmo do nosso próprio contexto social e econômico. As empresas não detêm nenhuma assim a nível individual, né? Nem têm participação em segmentos comerciais, mas aquelas que eu estou enquanto consultor ou prestador de serviço a nível de contabilidade e outros, tem sido desafiante, claramente, porque a empresa onde eu estou com vínculo laboral em tempo integral é muito exigente e é desafiadora, tudo por causa das várias transformações que está a viver e temos muito gosto em acompanhar esse processo. Mas ainda assim resta tempo para prestar os outros serviços também e também para a ciência, né? Porque eu tenho estado a depositar muito tempo para a ciência, mais do que a família, também que se diga, porque temos uma meta a alcançar, né? E enquanto essa meta não for alcançada, os sacrifícios devem ser feitos e para ver se amanhã vale a pena, né? E se valer a pena, estaremos aqui também para o testemunhar. Existem muitas empresas que têm os bancos ou a banca como os seus maiores aliados. Será que o banco onde o Sr. Fernando atua tem essa particularidade com as empresas, tem uma relação boa com os seus clientes, apoia nos projetos e investimentos das mesmas empresas? Olha, eu por acaso sou de segmento comercial, não de segmento de marketing e comunicação, mas aquilo que é público, aquilo que se vê, sim, tem tido apoio, né? Mas não sou a voz autorizada
para falar sobre essa relação entre empresa e cliente. Não sou a voz autorizada, porque o meu nicho de atuação é muito direcionado a comercial mesmo. E, eventualmente, deve haver vozes autorizadas para o efeito. Mas aquilo que é público, claramente que sim. Há muitos projetos sociais apoiados pela instituição em que estou afiliado. Há muitas ações também de caráter econômico, e para apoio à economia real, entre outros, que tem um timbre da instituição que estou afiliado, né? Só não vamos passar aqui o nome em revista, porque por questões mesmo de teologia profissional, e eu estou blindado pelo Código de Confidencialidade. Eu então, amo esse código. Pronto, eu estou blindado por isso. Quando eu rubriquei o meu contrato neste mundo da banca, porque já estive em 2 segmentos, em 2 instituições diferentes, desde então tenho assinado o termo de confidencialidade. E pronto, é muito sensível falar sobre as instituições financeiras, porque eu tenho essa restrição. Como é que é feito a comercialização dos serviços bancários? E quais são os desafios? Porque muitos de nós desconhecemos certos serviços que os bancos oferecem. Há quem ainda há quem pensa até então que o banco só é só para abrir contas, criar reservas, poupanças e outros fins. Não sabem quais serviços mais o banco pode nos oferecer. Bem, eu lhe vou responder na vertente econômica, né? Porque esse é o meu ramo de atuação, não como alguém que trabalha na banca, né? Vou lhe responder na vertente econômica, que é, os bancos estão ali para fomentar a economia. Eu estou agora a terminar um livro, que é O Crédito, a Mão Invisível para Alavancar a Nossa Economia. Se tudo correr bem, no próximo ano vamos vender um livro que fala sobre o crédito em si. Então, penso que é um bom momento para falarmos sobre a venda de produtos. O que é que o banco faz? O banco vende e compra dinheiro, ok? E a atividade comercial do banco é auxiliar a economia real. Estamos a falar os projetos que o executivo vai traçar para alavancar a nossa economia. Estamos a falar do Aviso 9, Aviso 10, que são os grandes baluartes agora que nós temos. Então, os bancos comerciais são chamados, à luz de uma legislação ou dos procedimentos que o banco regulador, no caso o BNA, define para, então, esses fomentar a nossa economia. E como é que estes fomentam a economia? É no apoio com o crédito para a economia real, né? Para empresas agrícolas, empresas de produção e transformação, entre outros campos. Portanto, os bancos têm um papel fundamental na nossa economia, têm um papel preponderante. Na própria reconversão da economia, né? Nós temos uma economia em Angola muito informal, onde as pessoas pagam muito em cash do que de forma digital. Por quê? Porque um cidadão pode ter multicaixa, o internet bank, mas ainda vai na TEM levantar dinheiro para pagar em cash. Então, os bancos também têm essa missão de reformar a nossa economia, ou seja, acompanhar a transformação da informal para a formal. Portanto, é trazer todo este tecido econômico para a formalidade. E como é que o Estado ganha com isso? Nos impostos, a nível da fiscalidade. Quanto mais gente estiver no campo formal, mais imposto o Estado tem. E quanto mais imposto o Estado tem, estamos a dizer que maior é a nossa retenção, a nossa contribuição para o Orçamento Geral do Estado. Então, os bancos têm esse papel. Os bancos têm essa missão de auxiliar o executivo na captação de receita, através das contribuições fiscais, na formalização da nossa economia e mais, no controle ao branqueamento de capital. Porque nós, Angola, somos membros de várias convenções e rubricamos várias legislações onde diz que nós temos a missão de contribuir na luta contra o branqueamento de capitais, os crimes, e outros crimes também, de diversas naturezas. Portanto, os bancos têm o banco acaba por ser costuma dizer que é uma espécie de semáforo. Quando está verde, é porque a nossa economia está a ir. Quando está amarelo, o executivo precisa ajuizar ferramentas para controlar aquilo. E quando fica vermelho, o executivo está lá para te multar. Nesta área, quais foram os principais desafios que o senhor Branco teve que ultrapassar? Bem, eu antes de migrar para o campo da banca, eu já lia muito sobre isso. Pronto, eu tenho ensino médio de contabilidade
tenho uma licenciatura de contabilidade, tenho um bacharel em Direito, então, a nível de economia e legislação, eu já tinha alguma noção, né? Não tenho um domínio amplo como eu desejava, mas já tinha, assim, algumas bases para entender esse lado. Então, a minha adaptação não foi difícil, né? E porque eu já vinha também de um trajeto, a nível laboral, já um pouquinho caduco. Portanto, a banca não foi minha primeira oportunidade, eu já venho de instituições mais pesadas do que isso. Então, a minha adaptação foi sensível, foi fácil, e também porque tive colegas de fácil trato, que sempre estiveram lá para me apoiar, para auxiliar neste processo. Então, assim, dificuldades quase que foram várias, mas claramente que já cometemos também gafes, né, como principiante, mas é levantar e caminhar. E aqui estamos, né? Não, é desafiador, porque as pessoas quando estamos acostumados numa determinada área e pulamos para uma outra, os desafios são mais exigentes porque é muita pressão. O senhor Fernando fez contabilidade no médio, coordenação da faculdade e depois teve que entrar para a banca sendo contabilista, não na área da contabilidade, Sim, na área mas comercial. numa outra que é a área comercial. Yeah. Então, é sair de Angola para os Estados Unidos, e se adaptar dos Estados Unidos, com base às regras dos Estados Unidos. Sim, foi difícil, mas pronto, assim, também nós a nível da contabilidade, a gente estuda os fluxos de caixa, estudamos muitas ferramentas que me auxiliaram. Claramente que é um mundo diferente, né? Hoje eu sou mais comercial do que outra coisa. Foi diferente, mas é um mundo que eu aprendi a amar, né? E hoje eu gosto muito da comercial. Pese embora que hoje eu sinto que não tenho mais 3, 4 anos neste segmento, eu acho que não consigo ficar lá por mais tempo. Não por vontade própria, mas porque entendo que para o segmento comercial já foi feito o suficiente. Quase uma década e pouco, então já foi feito. Então hoje a minha visão é diferente, é contribuir mais para a ciência, é dar passos significativos a nível de outros segmentos, né? E porque eu entendo que enquanto jovem e num país tão jovem como Angola, é necessário dar uma virada de 360 graus na caminhada profissional. E eu acho que isso está muito próximo de acontecer, né? Eu às vezes sinto que estou já nos últimos suspiros no segmento comercial da banca. Eventualmente poderá ser por uma outra área ou por uma outra segmentação, mas a nível da comercial, né, do front office, eu acho que já estou aí a caminhar para o final da jornada. Um bom profissional, vamos ter saudades. E concernente ao ser escritor, aos livros, tem já 3 livros lançados, com esse que vamos lançar próximo ano serão 4. Se Deus quiser. Deus já permitiu. Quais são os temas do livro e onde podemos encontrar os já lançados? Olha, o meu primeiro livro nasceu em meio às restrições pandêmicas, né? Quando nós começamos na época do Covid. Então, aquilo foi muita restrição, e eu já fazia crônicas, assim, de forma muito inusitada, notas soltas na internet. E houve um momento que eu entendi que poderia colecionar aquilo e transformar em um livro. Porque eu tive Covid 3 vezes, né? A última foi mesmo pesada, e eu entendi que era o momento de partilhar as crônicas. No entanto, eu prestei um serviço a uma entidade coletiva, né, de segmento desportivo, e quando pagaram, antes da pandemia, eu tensionava sair do país. Eu sempre falo isso. Eu queria sair do país para visitar, para viajar, mas aí veio o Covid. Eu tinha disponibilidade. Já que não vou viajar fisicamente, viajo a nível do meu intelecto. Então comecei a escrever as crônicas. O Crônicas e Pensamentos, que é o meu primeiro livro, é uma resenha ou uma viagem pelo tecido econômico, social e político do nosso país. É uma abordagem onde a gente discute vários assuntos, várias perspectivas, narrativas a nível da política do nosso país, da economia. E do segmento, estamos a falar da saúde, da educação, assim, coisas que nos afetam no dia a dia.
Então, eu considero o Crônicas, o meu primogênito na literatura, é um clássico para mim, né? Depois que o bichinho mordeu, aí começou então a corroer. E nasce o Presente 2030, que é uma crônica, é uma análise em torno das ditaduras africanas. O nosso continente está blindado ainda por líderes que buscam perpetuar-se no poder, alterando a Constituição, criando exércitos para o proteger. Ou seja, a África ainda é um continente com muitas ditaduras disfarçadas em democracias. Porque um presidente que altera a Constituição para manter-se no poder, eu não consigo conceber essa ideia. Totalmente autocrático. Então, fui estudando o Burkina Faso, o Níger, Zimbábue, Angola, Zâmbia. Portanto, eu fiz uma viagem pela nossa região, pelos países vizinhos, pelos blocos econômicos. Fiz uma viagem em torno de várias realidades do nosso país. Então decidi criar o Presente 2030, que é um conto, ou é um romance em torno de um cidadão do interior que vai para as eleições, ganha as eleições presidenciais e traz reformas estruturais, aquelas que são necessárias no nosso país. Mas como o sistema estava tão corroído, decidem criar um golpe de Estado, porque as reformas eram tão necessárias e pontuais que criam um irritante. Então, é um romance que fala de um presidente democrata que vem mudar a realidade social de um determinado país e depois termina em golpe de Estado. Eu tinha a intenção de continuar a segunda parte do livro para ver se o golpe de Estado, o presidente morre ou não, se continuasse o governo ou não. Já fiquei até curiosa. E até hoje eu não consigo desenvolver isso. Eu, felizmente, estive agora no Mochico, né? Em casa, como eu digo, da banda. Eu estive agora no Mochico e um dos escritores locais pediu-me autorização para fazer a segunda parte. Eu fiquei extremamente satisfeito e eu também estou expectante para ver a segunda parte na quantidade, porque o livro termina mesmo que continua no outro pensamento. E claramente esse pensamento pode não ser meu. O último é o Bispo dos Pés Descalços Bispo dos Pés Descalços na Terra do Fim do Mundo. Assim. Bicho dos pés descalços. O Bispo dos Pés Descalços na Terra do Fim do Mundo. É uma homenagem a Dom Tirso Blanco, que foi o bispo da Diocese de Luena. É um argentino que muito fez pelo desenvolvimento regional do nosso país, a nível do leste. Debateu-se com questões muito fortes sobre os direitos humanos, a forma como nós cuidamos do nosso país, do Mochico em particular. Portanto, Dom Tirso era daquelas pessoas que eu acho que era mais angolano do que nós, porque ele levava a peito os problemas sociais do nosso país. Ele defendia aqueles que não tinham voz. E o apelidamos de advogado dos sem voz. E quando nós recebemos a notícia que Dom Tirso transitou, portanto, eu não entendi de outra forma senão homenageá-lo com uma obra. Então, é um livro que fala sobre a vida e obra de Tirso Blanco. Alguns dizem que é um livro subversivo, outros dizem que é um livro impróprio para cardíacos, e outros dizem que é um livro à altura da dimensão de Tirso Blanco. Para mim é uma homenagem. Para mim é uma homenagem. E vamos ver se ainda teremos força, coragem, determinação e paciência para ver se conseguimos contribuir para o segmento econômico do nosso país, porque no livro, que é mais científico, é mais trabalhoso, né? Então nós estamos a fazer assim com muita cautela, muita calma, porque é uma viagem histórica e econômica do país. Desde o Banco Ultramarino Português, a fundação do BNA, a transformação dos principais bancos da nossa praça, o processo econômico, a própria reconversão, os avisos 9 e 10, as leis 14, todas as leis econômicas. Portanto, nós estamos a tentar trazer isso no nosso livro como uma nota explicativa, para dizer o quê? Que o crédito não é mau. As empresas podem pedir crédito. Nenhuma empresa consegue se tornar uma multinacional se não tiver crédito. Os bancos não conseguem ser fortes se não venderem crédito. Portanto, é uma discussão onde diz que para a FB
amanhã atingir marcos como a Apple, como a Samsung, como outras entidades, precisa fazer crédito. Portanto, o nosso CEO não precisa ter medo de fazer crédito. Ele pode ir ao banco pedir crédito. E o banco tende a apostar nestas empresas, né, ainda de baixo calibre financeiro, as startups, entre outros, porque quando isso dar um boom, o banco também ganha. Nós estamos a falar de um país extremamente favorável para a produção agrícola. Então, nós estamos a dizer que é possível que os bancos vão até ao campo comprar a produção antes mesmo dela começar a brotar. Por quê? Porque é ali onde o agricultor terá forças para caminhar, para produzir, e o banco ganha com isso. Então, acaba por ser uma introspeção naquilo que é. Banco e empresário precisam sentar-se à mesa constantemente para discutir sobre a nossa economia. Porque se o banco não empresta dinheiro, o banco não cresce. Se a empresa não recebe, a empresa não cresce. Então, é aqui uma troca comercial. Eu dou porque preciso crescer e tu recebes porque precisas crescer. E como é que o banco ganha com isso? Se eu pego agora 10 mil kwanzas, empresto ao Valdim, né, ao meu filho, para uma determinada ação, ele me devolve 11. Ele cresce porque consegue alcançar o marco, eu cresço porque consigo ter o meu capital mais uma taxa adicional. Então, tem de ter aqui uma relação muito boa. Depois nós temos bancos que tiveram mal parados, tóxicos, etc. Também nós temos que falar sobre isso. Por que temos um mal parado? Porque o empresário recebe $100 mil para comprar. O Flávio recebe agora $100 mil para tornar isso uma multinacional, ele compra 3 carros. Então nós precisamos dizer, olha, o dinheiro do crédito, que é para comprar microfones, câmeras, alugar um espaço maior, tornar isso aqui uma televisão, de facto, né? Abrir uma televisão, de facto, precisas ter consultores. Precisas engrenar exatamente o dinheiro tal e qual pensaste. Então, mas ele sozinho não consegue fazer isso. Ele precisa que o banco esteja lá para falar, o dinheiro que nós demos é para isso, nós vamos trazer aqui. O que é que tu queres? Eu quero comprar 50 máquinas. Ok, não te dou dinheiro, eu compro as máquinas. Eu, enquanto o banco compra as máquinas, trago-te. Então, nós temos que ter essa relação. E como é que tu me vais pagar isso? Todos os teus rendimentos têm que ter na minha instituição, porque a retenção é na fonte. É exatamente trazer aqui essa reconciliação entre empresas e instituições comerciais. Olhando sobre este ponto, entre muitos empreendedores, né, não empresários ainda, vão em busca de créditos ao banco e acabam usando para outros fins. Há quem faz viagens com dinheiro de créditos, há quem compra casas e bens próprios. Isso tem dificultado, ou isso tem sido como um alicerce para que muitos bancos não disponibilizem créditos a muitas empresas ou mesmo particulares? Claramente. Porque imagina que tu vens ao banco e pedes 100 milhões de kwanzas para comprares material para produzir. E tu, em vez disso, tiras uma viagem para assistir a final da Champions League. Como é que o banco perde com isso? Os 100 milhões que o banco te vai emprestar não é do banco. É do Valdim, que veio fazer um depósito a prazo. Ele vai ganhar com esse depósito a prazo. Eu, enquanto banco, empresto o dinheiro para quando pagares, eu pagar para lá. Então, nós temos esse triângulo financeiro. É importante que quem recebe dinheiro do banco não desvirtualize o princípio pelo qual se preconizou. Ou seja, não pode pedir crédito para comprar carro, para comprar material para a indústria transformadora e simplesmente gastar com viagem. Tu crias um mal parado para o banco fica endividado com quem trouxe o dinheiro com os depositantes e depois temos a questão das falências técnicas. O banco faliu por quê? Porque tem uma carteira de mal parado de tóxicos muito alta. Porque os maus depositantes colocam. E eu vendo esse dinheiro, o banco compra dinheiro dos depósitos. Quando alguém vai ao banco fazendo depósito, aquilo é uma compra que o banco faz. E quando eu vou ao banco pedir um crédito, é uma venda. Então precisamos que esse triângulo funcione. Dos 3 lados. Porque se não funcionar, os 3 saem penalizados. Depois eu entendo uma ação judicial contra o empresário que trouxe o dinheiro tenta uma ação contra o banco. E depois temos esses 3 processos judiciais que poderiam ser evitados se todos usassem o dinheiro para o fim que se Como contornar essa situação? É consultoria. Como é que nós vamos contornar isso? É com consultores. De que forma? Se o Flávio vai ao banco pedir 100 milhões de kwanza para criar uma televisão,
O banco pode não dar esse dinheiro em espécie, pode dar em material. Tem que ter uma equipa de consultores para assegurar que o projeto que ele solicitou vai se realizar. E mais, este financiamento deve estar segurado. Aí aparecem as seguradoras. Que é a garantia que, se o empresário declarar alguma incapacidade, a seguradora apareça para assumir os riscos por tal. Então, é uma questão só de comprometimento. Os consultores, os analistas e todos os outros elementos estão lá. Por isso é que é fundamental na empresa ter um contabilista, um jurista e um médico. Por quê? Porque o contabilista vai ter os mapas. E se os mapas estiverem errados, temos que ter um jurista para que todo mundo não vá preso. E quando estes dois não estiverem a funcionar, temos que ter um médico para nos dar os medicamentos para ninguém morrer de depressão. Então, de forma humorada, é isso, né? Os bancos e as empresas precisam estar disso. Mas nós vamos falar isso com maior incidência no livro, né? Porque estamos a tentar buscar ou trazer todo esse ramal para o livro. E fruto também de alguma experiência vivida ao longo desta década no segmento bancário, vamos contribuir com alguma experiência vivida, que pode não ser científica. Também vamos trazer a experiência e uma análise comparativa entre as grandes instituições financeiras, as emergentes e outras que estão no meio. E vamos fazer uma análise também entre as economias, que desenvolvem mediante a maior venda do crédito. Então, vamos ver se conseguimos trazer isso. Como é que o banco consegue, bem dizer, como é que a seguradora consegue, passa a redundância, né, assegurar com que os credores façam o pagamento? Ou tem uma hipoteca ou um outro meio de fazer isso? Bem, veja, eu vou ao banco pedir um crédito. E o banco diz que para o crédito eu preciso ter uma seguradora. Eu tenho uma despesa com a seguradora. Eu pago, eu compro o seguro para que a seguradora assuma todos os riscos inerentes àquele crédito. Então, a seguradora não entra aqui de mão beijada. Ela também, a gente paga por seguro, a gente compra o seguro. Todo crédito tem que estar segurado e a gente paga por isso. Então, ela está lá com o nosso dinheiro para, em caso de alguma anomalia, ela vir. Aí são as apólices. Isso, e as apólices não existem só para crédito. Aqui as câmeras, vocês deveriam, se calhar aqui, e se ainda não tem, sugiro que criam aqui também uma apólice para a instituição. Porque em caso de qualquer incidente, alguma situação menos boa, vocês acionam a apólice e têm os bens restituídos. Portanto, a seguradora acaba por ser uma reserva estratégica do nosso investimento. As linhas de financiamentos, tanto públicas como privadas, devem estar abalizadas de algum seguro. Porque se em caso de alguma incapacidade, nós temos a quem recorrer para tornar possível o retorno do capital emprestado. E aí aparecem as seguradoras. E quais são os processos que uma empresa deve utilizar para poder assegurar os seus materiais ou os seus bens assim, de forma eficiente? Porque existem muitas seguradoras que não são asseguradoras, são estragadoras, porque você danifica um material e para consertar vai te levar anos e anos, que a solução é comprar de um outro. Primeiro nós temos que entender qual foi o pacto ou qual foi o acordo que eu, enquanto seguradora, e tu, enquanto cliente, tivemos. Os riscos são contra terceiros, são todos isso tem a ver. Porque se são contra terceiros, eu embato no carro dele, a seguradora paga o carro dele, não o meu. Não o meu. Você conta todos os riscos. Ali, os dois carros estão incluídos. Mas claramente que quando vai despoletar uma apólice, há mecanismos próprios. Okay? Um exemplo prático é o seguro de saúde. Eu vou à clínica, eu apresento o meu cartão de seguro, eu tenho todo o processo medical assistido a custo zero. Mas como é que o hospital ganha com isso? Porque o hospital aciona a minha apólice. A minha apólice tem um budget mensal, anual.
E aquilo vai esgotando. Sempre que eu vou ao hospital, o meu plafond é reduzido. Né? Agora vou trocar de óculos, do meu cachê, do meu plafond para este serviço, ele reduz. E assim, então, quando eu pago uma pólice, eu pago a pólice, porque a pólice tem um plafond. Ok? Eu pago uma pólice que se eu bater no carro, no Yaris, o meu plafond são 5 milhões. Se eu embater num Ferrari, a história é outra. Porque o Ferrari é Ferrari, né? Então, Mas tem uma dívida muito grande. é neste segmento. Yeah. E quais são os tipos de seguros que uma empresa em audiovisual ou uma televisão deve possuir? Bem, assim, eu acho que para esse espaço, vocês devem ter o seguro com recheio, que é a estrutura e o material. Há seguros com recheio e sem recheio. Para uma instituição como essa é com recheio. Porque se tiveres uma situação anormal, olha um exemplo prático. O prédio que caiu lá penso que aquilo foi no Maculusso. Há um edifício que caiu, né? Em tempos, nós vimos isso na televisão, que um prédio que desabou. Se todas aquelas famílias tivessem um seguro com recheio, no dia a seguir, irei para a seguradora e dizer, olha, o prédio caiu, a minha mobília toda estragou, por favor, devolução. Mas, Quem fez isso? sim. Provavelmente nós devemos estar. Indo nesse caso do lote, acho que é o lote 11, onde os prédios caíram, será que não foi falta de informação sobre estes mesmos seguros? Porque há informações ou há benefícios para a população que nós não conhecemos. Não. Se eu conhecesse que tem um seguro que pode assegurar o meu edifício, eu poderia ir lá me inscrever nesse seguro. Não sei como fazer isso. Há uma coisa que os juristas dizem, e eu gosto muito, é a ignorância não isenta a culpa. O facto de não saberes não quer dizer que ela não existe ou que não é proibido. A ignorância não isenta a culpa, primeiro. Segundo, nós somos um país que comunica-se muito mal. Angola comunica-se muito mal. A todos os níveis, institucionais e não só. Angola comunica-se muito mal. Nós precisamos estar próximo da comunicação, da informação. Um tem pressa para falar e o outro tem pressa para responder. Nós não nos comunicamos para nos entender. Tá a perceber? Muita gente lê o livro para tirar frases para postar, não para ler, entender e usar aquilo para o seu desenvolvimento pessoal. Então, quantos licenciados temos em Angola que estudaram e não compraram um livro? Muitos. Quantos professores, e olha que é pior, quantos professores universitários não têm livros? Muitos. Nós temos professores universitários que não sequer têm um artigo publicado. Isso é grave. Se eu, enquanto docente universitário, não tenho nenhum artigo publicado na minha área de atuação, como é que um simples cidadão vai entender para que serve o seguro? É complicado. Porque nós não temos instrução. Nós temos um país sem referências. Qual é a entidade de Angola que, quando levantar para falar sobre a economia, todo mundo senta e cala a boca? Permita-me aqui a expressão. Quase que, tirando um ou outro... Olha, no direito administrativo, até hoje, eu professor Feijó. Professor Feijó. Até hoje. Mas por quê? Será que não tem mais jurista para falar sobre direito administrativo? Juristas têm, agora a coragem para fazer não tem. Mas por quê? Por que quando é economia só queremos ouvir o professor Rosado? Por quê? Por que quando é política só queremos falar de João Lourenço e Adalberto Costa Júnior? Por quê? Porque nós estamos carentes de referências. Se nós sentarmos e questionarmos qual é o próximo jovem que está a aprender a República na nossa praça agora? Não temos. Não temos. Mas por quê? O Angola é um país extremamente jovem. Por quê? Qual é o deputado no Parlamento que defende os interesses da juventude? Conhecem? Eu não conheço nenhum. Eu votei nas eleições gerais porque vi o presidente. Eu não votei para os 120, os 230 deputados que estão no Parlamento, porque eu não conheço sequer eles. Mas é porque nós não temos instrução, nós não somos um país sem referências. Hoje, todo mundo diz, não, o presidente João Lourenço está no último mandato. Quem será o próximo presidente da República? Ninguém sabe. Será que ele vai colocar? Isso é outra história, mas assim, o que é que acontece?
noutras realidades. E aquilo que os livros e a ciência nos diz é que os jovens devem romper as barreiras. O processo de independência em Angola não foi dado de mão beijada. Por isso é que foi às 0 horas. Enquanto o inimigo está dormindo, você ataca. Então nós, enquanto jovens, estamos a competir ao invés de cooperar. É, E quando perdemos muito tempo na competição, perdemos as referências. realmente. Amanhã o professor Feijó, por não ser eterno, vai transitar e vamos ficar sem Sem professor de informação. data. É. Igual aconteceu com Freitas do Amaral. Quando o professor Freitas do Amaral morreu, nos esvaziamos. Hoje, na introdução ao direito, é o professor Rebelo de Sousa, que também está caminhando para o outro lado. Então, em Angola, é um país que lê pouco. Eu vi uma frase hoje que diz: quem não lê, não pensa. Não pensa. E quem não pensa, para sempre será servo. É, Livro desperta. Um país que não lê, que não produz ciência como Angola, dificilmente vai ter referências, dificilmente. Eventos literários, de ciência, de vários segmentos, não existem. Mas os do milímetro, tem muitos. tem muitos. Mas isso pode parecer uma comparação patética, mas é para dizer o quê? Que nós precisamos contribuir em todos os segmentos. Nós precisamos ter jovens que discutem os problemas dos jovens. Nós precisamos ter ministro da cultura que conhece os escritores e obriga a produzir ciência. Ok. Os outros países, e aquilo que a ciência nos diz, é que anualmente há um certame que analisa quantas obras foram publicadas, quantas com qualidade, quantas sem qualidade. Nós não sabemos quantos livros produzimos em Angola, de 65 até 2024. Dos meus 3 livros, apenas um está na Biblioteca Nacional, que é o Crônicas. Mas porque eu e a editora entendemos que tínhamos que levar para não ferir o princípio da publicação. Mas há uma fiscalização. Quantas editoras nós temos no país? Não temos. E olha que a produção do livro é muito cara. Um livro uma produção acabada, com muita qualidade, pode ficar 10 mil kwanzas um livro. Um livro. Não interessa se é economia, política, literatura, crônicas e poemas, etc. Pode ficar 10 mil kwanzas um livro. Quanto é que tu vais vender esse livro? E quanto é que vai vender? E quantas cópias vai ter Quantas que cópias fazer vais para vender? disponibilizar? E olha que se tu não tiveres um networking bem fixe, a tua editora não tiver um aparato televisivo e radiofônico fixe, só ficas tu na venda. É. Por quê? Porque as pessoas não compram livro. E o Hugo Mendes, o Vitor Hugo Mendes, e desde já um abraço para o Vitor, ele diz assim, um país que não lê é como conduzir um carro sem travão. Sem travão. Tudo pode acontecer. E muitos dos nossos problemas que nós temos a nível social, político e econômico em Angola é exatamente por isso, porque nós não pensamos. Porque uma determinada franja do país capturou os cérebros e a outra fez-se faz-se distraído. Porque se tu não lês, tu não tens informação, vais contrapor como? É. Não tem como, não tem. Por isso que nós hoje temos os estudólogos, né? Que falam sobre tudo. Ele vai no Google, vê uma coisita e discute tudo. Porque nós não temos especialização. Então, os nossos profissionais são o que são, porque nós somos o povo que somos. É. Agora, com base nessa abordagem toda, qual é a importância, no ponto de vista do Sr. Fernando, né? Qual é a importância dos livros na capacitação de profissionais de excelência? Olha, o livro permite a construção do novo homem. Eu leio, já lia muito, leio pouco hoje, porque também a própria dinâmica me trai. Mas eu leio muito. E eu obrigo o meu filho a ler quase sempre. Ele que não me deixa mentir. Eu fico extremamente passado com ele. Quando ele não... Ele até me deve uns tantos resumos de uns livros aí. Isso é mas bom. Depois vamos ver. Mas eu obrigo ele a ler porque não é vaidade. É porque no livro tem aquilo que o professor pode não falar. Porque passou ou porque não faz parte do programa. Então, o livro transforma o homem. Uma pessoa que lê, é uma pessoa instruída, é uma pessoa informada, é técnica. É, realmente. E isso não se busca só na universidade.
Né? Na universidade tem um programa, o professor tem 45 minutos para falar. Mas no livro tu encontras coisas que lá não podes ter. E nós temos que ter a capacidade de ler para nos tornarmos um novo homem. Aquilo que eu digo, se quem lê um livro não é a mesma pessoa, nós precisamos ler para nos tornarmos numa nova pessoa. Porque quem lê não é a mesma, então quem lê tem que ser uma nova pessoa. Então o livro é extremamente fundamental na construção do novo homem. E mais, um governo democrata precisa de gente instruída, porque gente instruída contribui para o desenvolvimento sustentável de qualquer país. Muitos problemas que nós temos em Angola é porque nós não temos instrução. Aqui no Quilamba tem biblioteca, aqui no centro? Eu não sei, né? Não sei se tem biblioteca, mas devíamos ter. Eu costumo dizer que nós devíamos ter a mesma quantidade de bibliotecas que temos de bares. Porque o meu próximo desafio, o que eu vou lançar agora não, mas eu tenho um desafio que eu coloquei, que é vender o meu próximo livro dentro de uma discoteca. Eu vendi meu livro na ilha, ali, em meio de muita música. Eu vendi o livro lá e vendi muito bem, na Ilha de Luanda, aí no Gozo aqui. Por quê? Porque nós temos de levar o livro aonde há concentração de pessoas. E se nós construirmos muitas bibliotecas, repovoarmos o nosso país com ciência, nós vamos ter bons agricultores, bons sapateiros, bons alfaiates, bons técnicos. O que falta no nosso país é a formação técnica profissional. Nós temos muitos juristas, contabilistas, mas nós temos poucos técnicos de frio. Aquele indivíduo que cose sapato tem dinheiro todos os dias. Mas eu que estou de fato e gravata, nem às vezes não consigo comprar água em casa. Por quê? Porque o técnico tem serviço todos os dias. Então nós precisamos formar técnicos de todas as esferas. E quando tivermos essa combinação técnica científica, nós vamos perceber que o nosso país vai começar a entrar nos eixos. Por quê? Porque quem governa não pode fazer, porque quem é governado exige. E quando quem exige com qualidade, com conhecimento e tecnicidade, quem governa não tem outro caminho senão fazer bem. Por que a Dilma teve um impeachment no Brasil? Porque o povo é instruído. Porque o Senado, ou a Câmara dos Deputados, entendeu que ela teve uma ação antidemocrata. E quando há essa ação, o que acontece? É penalização, é destituição. O primeiro-ministro em Portugal participou eventualmente de um assunto que não devia ter participado, porque ele era o primeiro-ministro, ele renunciou, porque a pressão acadêmica foi alta. Mas como é que nós conseguimos construir essa consciência crítica? Com livros. Com livros. Porque se tu não lês, tu não conheces as coisas. Como é que tu vais perceber que isso é antidemocrático, que isso não deve ser feito? Todo mundo dizia que Angola é uma democracia. Outros dizem que Angola é uma ditadura. Democracia é ditadura. Democracia é ditadura. Nós vamos ouvindo muito isso. Um grupo diz, não, nós somos uma democracia emergente, porque somos uma democracia de direito. E outro grupo diz, não, nós somos uma ditadura, porque temos um governo no poder e tal. E vamos dançando essas duas músicas. Aí quando tu lês, depois, sim, afinal somos isso. Ou seja, quando tu percebes a coisa, eu hoje tenho uma ideia muito própria sobre o que nós somos. Por quê? Porque eu percebi, eu sei o que é uma ditadura e o que é uma democracia. Eu tenho uma ideia muito própria sobre isso. E não é qualquer indivíduo que me vem aqui mentir. Porque eu conheço a coisa. Então nós precisamos ler para nos transformarmos num novo homem. Nós precisamos ler para exigir. As minhas crônicas, para quem segue, eu faço crônica de todas as esferas, de todos os segmentos. E dificilmente eu me vou acovardar, me vou calar diante de um tema que não me agrada, que fere a sensibilidade dos direitos humanos, porque eu também tenho formação a nível dos direitos humanos. E eu pertenço a um grupo político, né, a um partido político, mas quando as coisas não estão bem, eu faço a minha crônica e critico também aquilo. Porque em democracias é isso, é liberdade de expressão. E quando se tem liberdade de expressão e se expressa com bases, com tecnicidade, a coisa é diferente.
vamos ler só que vai dar certo. Ainda temos muitos jovens, e não só, que não são amantes da leitura. Como mudar esse processo? Olha, a única forma que nós temos de mudar uma sociedade é começar na base. Ok? O exercício que a gente faz com os meninos de 8, 9, 10 anos, porque nós, eu, tu, aí nós ficamos, já estamos mal, já não vamos mudar, já fomos. Mas assim, os mais pequenos, né? Se a gente começar a construir lá, na base, o que é errado, o que é certo, o que é uma sociedade, como é que uma sociedade deve ser, qual é a importância do livro nessas pessoas, daqui a 20 anos teremos uma sociedade extremamente avançada e consciencializada a nível daquilo que é uma nação de verdade. É verdade, é verdade. Há colégios em Luanda que nos finais de semana, todas as sextas-feiras não tem aula, eles pegam os meninos e levam na praia para limpar a praia. Há associações que todos os finais de semana vão lá nos mangás. Aquele jovem, quando tiver 18 anos, dificilmente vai atirar um papel no chão. Porque ele sabe que se ele atirar, ele vai ter que ficar no sol Para recolher. Então ele prefere não atirar. Ou seja, nós estaríamos a construir aí um adulto na linha. É aquilo que Dom Bosco diz, né? Que precisamos educar as crianças para não punir os adultos. Então, a única forma que nós temos de reconstruir o nosso país é apostar nesta geração que vem agora. E que será desafiante por causa da tecnologia. Hoje, os nossos meninos, né, fazem coisas a nível dos telefones que nós não conseguimos fazer, eventualmente. Então, é mais desafiante, será mais pesado, mas ainda assim podemos fazer. E depois, há uma coisa que eu digo muito, nós temos que chamar as coisas pelo que elas são. Se um ministro lhe é conferido o poder para corrigir a educação, não tiver culpa, tem que ser punido, simples quanto isso. Samora Machel, no seu despacho que ele colocava, é exonerado por incompetência, por ABC. Nós só temos de punir as ações negativas e premiar ações positivas. Simples quanto isso. Aí encontramos equilíbrio. Agora, entrando no mundo da consultoria, contabilidade, aquilo que a minha casa. Olha, a casa, aí está a expressão correta. Como é que quais têm sido os desafios com as empresas, atendendo que muitas empresas até então não se organizaram contabilisticamente, mesmo sabendo que têm obrigações de acordo com os seus números de contribuintes para cada empresa. Porque há quem só tem um número aí, não sabe que aquele nível de contabilidade organizada tem sido uma corrente, esse tipo de situações, ou já está totalmente resolvida? Olha, ainda é muito desafiante. Eu este ano, o 2024, distanciei-me um pouquinho da consultoria, porque está a ser um ano muito corrido, porque encerrei agora um capítulo da formação e vou abrir outro. Então, para este ano, dei assim uma pausa. Mas é uma pausa implícita, porque ainda há um estimoso que insiste em ligar, em fazer esse trabalho. E pronto. Uma vez contabilista, para ser contabilista. Mas assim, os nossos empresários não têm a contabilidade como fator de decisão na empresa. Eles têm a contabilidade para pagar imposto. Uhum. E mais, nós ainda temos um tecido empresarial, não diria arcaico, mas diria com uma instrução fiscal muito aquém. Mas por quê? Porque nós temos uma instituição fiscalizadora também arcaica. É isso aí. Ou seja, enquanto nós tivermos uma AGT a atuar no segmento que atua, nós teremos empresários a atuar no segmento que atua. A AGT faz cobranças porque precisa de imposto e o empresário não paga porque entende que as cobranças são indevidas. Mas isso é possível nós fazermos. Nós temos que trazer aqui a figura do imposto comum. Se o branco está numa instituição bancária, paga imposto, no escritório de contabilidade paga imposto, e no outro segmento paga imposto, por que não juntamos isso? Nós devíamos juntar e ter um imposto único de retenção, através do meu número de contribuinte. Pronto. Os nossos empresários têm a contabilidade apenas para dezembro a março, infelizmente. Nessa data que abre e fecha o calendário fiscal, os nossos telefones tocam que é uma coisa doida. É a pressão. É a pressão. Com multa, está fazendo notificações. E ele ainda diz que a multa vai ser tua. Yeah. Então, nós já temos empresários com essa visão. Nós precisamos, e aí a ordem dos contabilistas, né, precisa também trazer essa consciência.
aos profissionais, os empresários, criarmos workshops, criarmos formações regulares, criarmos consórcios, convênios entre empresário, contabilista e AGT, para dizermos que, olha, a contabilidade não é para pagar imposto. Eu não me formei em contabilidade para criar os teus mapas de imposto. Não, eu fiz contabilidade para tu olhares para a contabilidade como bússola orientadora. A contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio. A contabilidade não nos dá só o balanço, não. É o patrimônio. Nós estamos a falar como é que tu vais conseguir investir 10 e tirar 15. O contabilista prevê isso através do estudo de viabilidade. Ele te diz, olha, se vendermos aqui bolinho, durante 5 anos, a nossa retenção será essa, o nosso rendimento será esse, a nossa contribuição fiscal é essa, os salários são aqui. O contabilista é um conselheiro, é alguém que está ali para dizer, olha, a empresa neste segmento não vai dar certo, aqui vai dar certo. Enquanto nós usarmos a contabilidade apenas para pagar imposto, nós vamos regredir drasticamente a nível até da própria retenção. Nós temos empresas que dizem assim, olha, eu quero 2 mapas. Um, para me entender como é que eu estou a caminhar, e o outro para pagar imposto. Isso não existe. E depois, nós precisamos ter uma justiça tributária. O nosso imposto ainda não é justo. Há pessoas que pagam mais do que deviam e há outros que pagam menos do que deviam. Não há aqui uma justiça tributária no nosso país. O próprio IVA, quando chegou, nós criticamos muito o IVA pela forma como foi introduzida e a sua vigência. Para várias empresas. Não foi, e depois, claramente, que muito bem o executivo recuou, alterou a taxa e tudo. Mas isso é porque nós nos comunicamos muito mal. O empresário quer o contabilista apenas para uma época sazonal e não deve ser assim. Enquanto nós não olhamos para o consultor como consultor mesmo, não vamos conseguir caminhar. E olha que até, mesmo na administração pública, os assessores dos nossos titulares, eles ficam lá das 7 às 17. Não faz sentido sequer, porque ele é um assessor e alguém está lá para assessorar simplesmente. Então, hoje nós, enquanto profissionais da contabilidade, temos uma tarefa muito difícil com os nossos empresários. Primeiro, porque a classe ainda não é muito valorizada. Depois, porque nós precisamos de dinheiro desses empresários para a nossa sobrevivência. E aí nasce a instrumentalização. Um quer que eu faça a seu gosto e eu preciso de dinheiro. Então, eu penso que nós aqui precisamos muito do apoio da ordem. A nossa ordem hoje não é das melhores que existe, está muito aquém do que deveria ser, mas eu penso que precisamos aqui trazer uma reconciliação entre a GT, ordem dos contabilistas e empresários. Quando haver aqui uma reconciliação será bom. Porque assim, nós enquanto contabilistas queremos estar na empresa de janeiro a janeiro, acompanhar o crescimento, para garantir que o crédito que vocês foram pedir ao banco está a dar devido segmento. Semestralmente, anualmente, nós precisamos fazer um balanço patrimonial, entender onde estamos a ir, de onde estamos a vir e qual é a nossa reta. Porque imagine que tu pedes o crédito hoje e só me chamas em dezembro, eu não consigo prever o teu comportamento econômico. Vou ter que martelar dados, como se diz. Então, nós precisamos de contabilistas lá como consultor. De tempo em tempo, rever os rácios, rever os mapas, todos os outros mapas, né? Os rácios, as demonstrações de resultados, os balanços, toda aquela segmentação precisa estar alinhada. E, para o final do período do exercício econômico, poder pagarmos o imposto justo. Justo, é isso. Só isso é que temos de fazer. Sim, mas acontece que ainda existem muitas empresas, né? Empresas não, muitos contabilistas, principalmente aqueles que já têm um número de carteira na ordem, que, como é que eu posso dizer, que acabam por matar muitas empresas. Em que sentido? Tem uma contratante que vai fazer a contabilidade e ele só assina, não avalia a empresa, não mas isso é porque isso cria um mal para muitas empresas. Já vimos empresas que estão há mais de 10 anos e depois descobrem que nunca pagaram imposto, mas tem a assinatura de um contabilista. Não, mas isso é porque, peraí, eu digo-te assim, olha, o teu imposto é de 100 mil kwanzas. Eu pego a DC, né? Preencho, assino, vai lá pagar o imposto. Isso é a tua responsabilidade enquanto empresário. Sim. Eu não vou à EGT e eu não faço isso enquanto contabilista e para a EGT pagar imposto. Eu não faço liquidação de notas, não. Eu faço o preenchimento do mapa. E eu te digo que o teu imposto é A. Então, essa responsabilidade de pagar é tua.
Ok? É tua. E depois, por que muitos contabilistas só assinam? Porque há escassez de contabilista. Olha que a ordem está numa situação que não tira contabilista coisa de 2 ou 3 3 anos. anos, sim. Como é que se explica? Então, eu branco, que tenho a carteira, tenho 50 empresas, claramente que não consigo. Então, vou criar, né, players para fazerem o trabalho todo, depois eu só assino. E claramente que não consigo revisar tudo. Como é que nós conseguimos disseminar isso? Eu não preciso ficar 12 meses na ordem para fazer a formação. Porque eu já venho de uma formação de 5 De 5 anos. anos. Isso é absurdo. E Eu ainda se preciso. reprova. E ainda há a prova nacional, que é uma vergonha total. Então, eu preciso de ir para a ordem para ajustar as IFR, É. as normas, aquelas coisitas básicas, né? E temos aqui uma linguagem uniforme a nível da contabilidade. E depois, nós temos que ter provas regulares. Nós temos que ter provas regulares para lançarmos com regularidades técnicos ao mercado. É. Não se admite que no Mochico, por exemplo, tem 6 técnicos de contabilidade. Não é possível. São 9 municípios. 6 para 9 municípios. Não é possível, tecnicamente. Então, Não atende. a questão da corrupção, do vício no segmento, também tem um colio da própria ordem. Porque se a ordem não disponibiliza técnicos, eu faço com a minha carteira aquilo que eu quiser fazer. E muitos estão a lograr assim. Então, o que é que nós temos de fazer? A ordem tem que ser mesmo ordem. Simples quanto isso. Eu disse ao nosso bastonário que nós temos que ser mesmo ordem. Ponto final. E nós temos que ter técnicos no mercado, de tempo em tempo, para refrescarem até as pessoas. É. E depois nós temos que criar parcerias com as outras instituições, com as outras ordens, para adaptarmos-nos às convenções, às normas internacionais. Porque não é possível, e aí a ordem deveria ir para a academia, para ensinar a pessoa a fazer a norma 23, a norma 49. Isso eu não preciso aprender na ordem, eu aprendo na universidade. Para quando eu chegar na ordem, simplesmente ter uma reciclagem. E depois a prova nacional tem de ser regular. E aqui a Ordem dos Advogados tem sido um exemplo claro acerca disso. Tem transições de bastonário com muita facilidade, provas. Nós temos que andar nesse parâmetro. Depois, os nossos formadores na ordem também precisam capacitar, refrescar-se o tempo todo. Há que fazer uma reciclagem em todos os segmentos para termos uma ordem ou contabilistas bons. Anteriormente, o Ministério das Finanças que atribuía os números. Depois desenvolveu-se ao CPCA, sob decreto presidencial, e temos o que temos hoje. Então, aqui uma necessidade de olharmos que os tempos são novos. Precisamos avançar, senão ficamos para trás. Ficamos para trás porque eu sinto que ainda há muita descentralização na informação. Porque Há muita centralização. Centralização, Sim. obrigada. Porque muitas empresas não conseguem desenvolver-se. Eu sou uma pequena empreendedora. Ok. Quero construir uma empresa e eu analiso pelo mercado como ele está. O que eu faço? Eu crio uma empresa do meu jeito e não pago muitos impostos. Por quê? Porque não tenho essas informações, eu não vejo a relevância do pagamento de imposto. Agora, quais são as implicações ou a importância do pagamento de imposto para cada empresa? Porque há muitas que não fazem isso. Porque desconhecem também certos impostos. Há quem só paga a retenção e o selo. E diz, já paguei meus impostos todos também. Sim. Nós precisamos educar as pessoas. E vem aquele processo da instrução. O empresário, quando paga o imposto de selo, o IPU e o IRT, a vida dele está feita. Mas não. Há outros vários impostos. Nós precisamos conhecer a nossa legislação fiscal, precisamos dominar isso para darmos resposta, tanto ao empresário quanto ao Estado. O empresário, em tempos, questionou-me por que é que ele paga tantos impostos. A minha pergunta foi a seguinte: por que é que tu vais ao hospital? Não, eu vou ao hospital porque for doente, preciso me curar. Okay. Os médicos ganham dinheiro como? Porque o médico não produz dinheiro. Okay? O médico só está lá para dar picas e etc. O médico, quem paga o médico? Quem paga? Os professores. O processo de construção de estradas, escolas e outras infraestruturas sociais, como é que nós pagamos isso? Com os impostos. Então, se o empresário não pagar o imposto, ele está a comprometer a minha saúde, a minha educação.
ou a educação do meu filho. Portanto, eu não posso permitir que o empregador não pague o imposto, porque depois o Estado fica sem capacidade para construir escola para o meu filho estudar. Se o empregador não pagar o imposto, o Estado fica sem capacidade para pagar o enfermeiro, para o meu filho ser curado. Então, aqui é uma relação sincrônica. Eu pago o imposto, mas em troca recebo o quê? Saúde, educação, estradas, escolas. Uau, muita coisa, né? Então, o imposto não é um favor, é um pagamento a prazo para um serviço que eu vou utilizar. Serviços esses que muitas das vezes são muito precários, porque exemplos dos carros, dos automobilistas, eles pagam seguro da viatura, seguro Sim, de sim. estrada e tem também A taxa taxa de de circulação. circulação. Mas as vias não oferecem uma boa qualidade. E também, eu tenho um seguro de saúde, eu pago esse seguro, mas os centros médicos, os hospitais, não têm qualidades. Bem, Então, como é que eu vou me movimentar, vou me motivar a pagar os impostos, se as situações dos bens em que eu possa usufruir não estão em condições? pronto. Isso é outra história, mas é um campo que eu também gosto e posso falar. Mas outra história. leva a não pagar muitos impostos. Não. O imposto deve ser pago e ponto. Sem O benefícios. imposto deve ser... Não, calma aí. O imposto é para ser pago e ponto. As outras situações que advêm disso é a posteriori. A minha responsabilidade enquanto empresário, enquanto contabilista, é criar os mapas. A tua, enquanto empresário, é pagar. Ponto. A precariedade das infraestruturas no país deve-se a quê? Aceitação populacional. Por que quando constrói uma estrada, que em 5 anos aquilo estraga, nós não responsabilizamos o empreiteiro? Porque nós não estudamos para isso. Então, enquanto povo, não desenvolvermos uma mente crítica, tudo que nos for dado será obrigado. Aí a culpa não é do imposto. É de ti que não reclamas. Eu não aceito ser mal atendido em nenhum lugar neste país. E acredita, eu faço todo o possível do mundo para atender muito bem a todo mundo que cruza meu caminho a nível profissional. Tem uma outra queda que é normal, é dos humanos, mas todos os dias eu faço o máximo possível para atender bem. Porque eu, quando vou numa instituição e sou mal atendido, eu faço logo confusão. Tranquilamente. A tag que te conta. Tranquilamente. Não tem um problema em reclamar os meus direitos. Porque eu pago, eu sou contribuinte. Eu, quando vou a uma instituição pública, sou mal atendido, eu faço reclamação, porque eu sou contribuinte. Todos os meses, o Estado retém alguma parcela, 15% do meu salário. E desses 15%, eu preciso exigir qualidade nos serviços públicos, porque eu pago. Eu, se fosse automóvel, se tivesse um carro, uma empresa de renta-car, eu iria fazer reclamações ao Estado, porque eu pago para isso. Então, assim, eu não vou deixar de pagar o meu imposto, porque o Estado não construiu escola. O Estado contrata um empreiteiro para construir. Se o empreiteiro está a fazer, mas vamos lá discutir com isso. Simples quanto isso. Em todo momento da live, o senhor Fernandes falava sempre do filho, da família. Apesar da correria, da tensão do dia a dia, do trabalho, das formações, há sempre espaço para a família. Qual a importância da família na vida do senhor Fernando? Olha, eu se calhar não seria a pessoa mais indicada para falar sobre isso, né? Porque eu nos últimos tempos tornei-me muito ausente do ciclo familiar. Tenho agora, e graças a Deus, a felicidade de ter o meu filho sempre por perto, mas nem sempre foi assim. E eu sempre doei-me mais para o lado profissional, para o lado acadêmico, e muitas vezes deixei para trás o lado familiar. É um lado que eu hoje estou a tentar buscar aos poucos. Está a ser difícil mesmo, né? Tanto que eu pedi ao Flávio para não falar sobre isso. Porque para mim, eu não sou um exemplo na linha para falar sobre isso. Porque eu sou um pai muito ausente. E há dias que eu chego em casa, vou no computador, vou numa live, e às vezes o meu filho está no quarto dele, eu estou no meu quarto, e é só boa noite. Claramente que isso, enquanto pai, é muito desgastante, é muito frustrante,
porque eu acho que a família é o que nos torna vivos. É o elo mais importante que nós temos. Mas assim, eu também preciso me sacrificar para garantir o bem-estar da família. E muitas vezes que eu estou ausente, não é por capricho. As noites mal dormidas, as noites dormidas fora, as viagens constantes, e agora que eu estou basicamente há 3 anos, literalmente fora da família, tem sido um sacrifício terrível. Eu, quando decidi me mudar para Luanda, antes do Valdim vir para aqui, eu era o único que via em casa. E o único barulho que eu tinha era da chave da porta. Você não tem noção do quanto isso é pesado. Não tem ninguém para partir um copo. Não, nem... Eu quando entro em casa, o único barulho que eu tinha é da chave. Pois é, silêncio total. Silêncio total. Se tu não tens... E eu comecei a aceitar convites para televisão, para rádio, para live, assim, à toa. Para não ter que ficar naquele silêncio. Era muito desgastante. Eu comecei a fazer o mestrado, comecei a fazer a pós-graduação, porque assim, eu precisava preencher o vazio. Mas isso também tem um tempo. O mestrado acabou, as pós acabaram. Então, é frustrante. Eu passei o Natal de 2023 para 24, não, 22 para 23, né? Pronto, o Valdim sabe. De 22 para 23, passei o Natal sozinho. Assim, em casa mesmo, sozinho. Só eu, a televisão e o meu telefone. Sozinho. Eu comecei a ganhar hábitos que eu criticava, tipo o consumo de álcool, noites mal dormidas, porque era muito desgastante. Mas graças a Deus eu consegui controlar isso. E hoje, melhorou e já não tenho esses hábitos. Mas era muito desgastante, porque tu chegas em casa, para eu que vinha de uma família constituída de facto, para uma realidade totalmente isolada, era extremamente complicado. E depois, estamos reunidos entre amigos, entre colegas, e depois todo mundo começa assim, a sair. Vou para a família. E no Natal eu senti isso mesmo muito forte, porque é uma frase que uma amiga minha diz muito: diabo quando quer te envergonhar, exagera. E no Natal, todos os estados no WhatsApp era foto de família. Foto de família. No Instagram, foto de família, a mesa da ceia. No Facebook, a mesma coisa. Eu estou num grupo do WhatsApp, o melhor grupo do mundo, e tem um camarada, essa pessoa falava assim: pô, Branco, estás sozinho, né? Era muito, muito frustrante. Foi o primeiro Natal assim, sozinho, e eu entendi o quão esse lado é extremamente pesado, importante e nos leva. Eu concordei com Platão quando diz que o elo mais fraco do homem é a família. Platão diz que era bom que o homem não tivesse família para viver de forma consciente as dificuldades da vida. Era bom que o homem não procriasse ou que não tivesse ligação afetiva para avançar. Mas também a família que nos mantém em pé. Então, eu consegui entender que o propósito que me fez sair do ciclo familiar é maior, é necessário e é imperioso. E se eu tiver que cerrar essa batalha para conseguir amanhã que os meus filhos não passam por aquilo que eu passei, então vale o sacrifício. Amanhã eles poderão julgar, poderão criticar, e eu estou consciente disso. Vão criticar porque eu fui estou a ser um pai ausente, basicamente. Vão criticar porque eu não estou a acompanhar o crescimento deles. Mas eu estou consciente que isso vai acontecer. Claramente isso vai acontecer. Não vai acontecer. Mas eu estarei satisfeito se todos eles estiverem informados. Por quê? Porque eu não estive ausente, mas consegui que eles todos estivessem informados e agora conseguem avançar. Porque assim, para quem vem de onde eu vim, para quem passou pelas coisas que eu passei, vale o sacrifício. Vale o sacrifício. Quando o Valdim veio para Luanda, nas condições em que nós estávamos, né? E acho que estamos hoje, é uma volta grande, né, Valdim? Uma volta grande. Mas vale esse sacrifício. E eu quis tanto que ele viesse, que acompanhasse esse processo, porque ele é homem. Eu sei que ele sente muita falta do pai em alguns momentos, sobretudo para conversar, para fazer algum acompanhamento. Eu sinto isso também. Eu sinto que ele, às vezes, há coisas que ele precisa
Mas quando ele é lá para o lado, o papá não está. Mas porque o papá está metido num mundo que é muito exigente. Eu costumo falar que eu serei o presidente da República. Isso é um facto. Isso é um facto. Eu Vamos serei estar lá o para presidente da votar. República. E eu gostava muito que os meus filhos estivessem comigo nesse momento e eu dizia assim, a minha ausência é porque eu queria romper essa barreira. De onde eu venho, é proibido sonhar em ser escritor. Eu escrevi o livro. De onde eu venho, eu sou o primeiro mestre. Literalmente. Eu sou a primeira pessoa pós-graduada. Quebrando as Ou barreiras seja, eu estou a todas. quebrar todas as barreiras possíveis da minha geração. De onde eu venho, estar numa sala reunido com 7 presidentes da República é impensável. Eu já estive numa reunião, numa sala magna, com 7 estadistas. É assim, então isso vale o sacrifício. Mas é por quê? Porque o Valdir sabe que ele tem que ser escritor. Porque o pai escreve. Ele tem de contribuir para a ciência. Ele sabe que não pode sonhar baixo, ele tem que sonhar alto. Se o papai só ser presidente da República, ele tem de sonhar ser o próximo Elon Musk. Por que não? Mas, então, eu acho que... Mas isso não justifica a ausência. Claramente que não justifica. Eu estive agora no Luena, no Mochipo, e eu vi as minhas meninas grandes. São umas moças. Foi um choque muito grande. Então, eu acho que agora parte da ambição que me fez sair do ciclo está concluída. Eu acho que agora está no momento de buscar esse lado para completar. Para completar. Eu também sinto falta agora. Eu mesmo sinto falta agora. Eu fiquei curiosa. Que tipo de presidente teríamos se tivéssemos a mim como presidente da República? Os brancos como presidente da República de Angola. Revolucionar aí o... Não, eu acho que eu seria, ou serei. Gostei dessa. Eu serei o presidente que trará aquilo que nós temos como falta hoje. Eu gostaria muito de ser um presidente de caminho aberto, um presidente que vai debater com as questões sociais, com as questões econômicas de forma conjunta, participativa. Porque falta do nosso país a comunicação. Eu gostava muito que o nosso país se comunicasse muito bem. Porque se eu falar aquilo que eu penso, acho, tu vais entender exatamente do jeito que ela é. Então, nós hoje temos um país do jeito que está, porque nós não conversamos. Nós não sentamos à mesma mesa a discutirmos o nosso país. Então, eu gostava de ser o presidente que colocasse as questões na mesa e sentasse assim, olha, qual é a meta da Angola até 2030? Até 2050? A nossa meta é essa. Comigo ou sem, a nossa meta é essa. Nós temos que ter um plano, um pacto de nação. Se eu não for, escreva isso, e ainda bem que está gravado. Se eu não for presidente da República, de certeza que o meu filho será presidente da República. De certeza absoluta. Porque o caminho está a ser feito. Se não for eu, um dos meus será. Há de chegar lá. Tivemos exemplos como a família Bush, a família... tantas outras, né? E vamos chegar lá. Mas nós precisamos quebrar isso. Então nós falamos de um presidente que sente conosco e nos diz que água é água, óleo é óleo. Que não faça mistura. Um presidente, eu gostava de ser um presidente que olhasse mais para dentro do país, para as questões sociais, do que para fora, para a comunidade internacional. Não adianta nada ter mérito internacional se aqui dentro as coisas não estão bem. Não que esteja acontecer agora, mas eu não gostava que acontecesse no meu governo. Não vai acontecer. Ou no governo do Valdir. Valdir, futuro presidente de Angola, está preparado? Então, nós temos essa obrigação moral de fazer pelo nosso país, pela nossa sociedade e pelas pessoas que nós temos conosco. E, portanto, eu quando disse ao Flávio para não falarem sobre a minha questão familiar, é exatamente por isso, porque o sacrifício é maior e não tem preço sequer. Mas espero que os meus filhos amanhã possam perdoar por esse sacrifício que eu estou a fazer hoje. A conversa está muito, muito boa. Ficaria aqui a noite toda. Mas temos obrigações. Sim, temos outras agendas. Feliz ou felizmente temos obrigações. Para terminarmos com o nosso programa, com o nosso podcast, com o nosso Fincast, gostaríamos que o Sr. Branco sugerisse um livro para
mudar ou que possa mudar a forma de pensar da população, principalmente angolana? Olha, assim, eu não vou sugerir um livro específico, né? Mas assim, o que eu vou aqui deixar é, nós precisamos primeiro produzir, precisamos depois nos comunicarmos muito bem. Isso é possível com livros. Para uma sociedade que governa e que algumas vezes governa mal, a minha sugestão é o livro do ministro, do Major Wanyangashito. É um livro muito bom. E para uma outra franja que não está alinhada à consciência crítica, em contribuir ou em exigir aqueles que nós demos o atestado para governar, eu penso que deviam ler diversos livros. Temos as crônicas de Pepe Tela. Por quem lê Pepe Tela consegue entender muita coisa lá. Temos Pepe Tela, temos o nosso tio Menos de Carvalho, que passei agora em revista. Temos muitos outros autores que escrevem sobre ativismo, sobre comunicação social. Portanto, temos um acervo literário no nosso país, tanto interno como externo, muito bom. Mais do que sugerir um livro, é pedir que as pessoas leiam. E como é que as pessoas começam a ler? Começam a ler aquilo que gostam. Gosta de novela? Começa a ler novela. Gosta de teatro? Leia teatro. Gosta de futebol? Leia futebol. Quando ganhar o craquejo pela leitura, vai desenvolver a mente crítica. E depois as coisas vão andar. Porque assim, o indivíduo que grava, que está a nos gravar, ele pode ficar distraído. Está a gravar, porque ela tem domínio sobre isso. Eu hoje não levo muito tempo para fazer uma crônica, porque é o meu dia a dia. Então, quanto mais a gente lê, mais habilidade vamos ganhar, mais consciência crítica vamos ter, e com isso vamos exigir mais. E quando se exige mais, temos um país equitativo, onde há igualdade de direitos, de oportunidades e há equidade em tudo. Foi um prazer receber aqui o Fernando Branco. Eu sei que ainda lhe terei aqui nessa cadeira para falar muito mais, principalmente sobre os projetos do futuro. Eu serei a primeira pessoa a entrevistar o presidente da Angola. Não, claramente. Vamos sentar aqui. Eu vou cobrar. Quando for presidente, 2032. Lembra de mim? Em 2032, nós vamos sentar aqui e vamos falar sobre o meu governo. Produção, estão a entender, né? 2032. Nós temos que falar sobre. Temos que testemunhar sobre a nossa vida. Serei a primeira apresentadora de um podcast. O Fincast vai conversar com o presidente de Angola. Assim 2032. Será. Anotem aí, assim no calendário. Assim será. Assim ficou. Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço. Aqui desejo os votos de sucesso a todos vocês, a essa empresa que eu acompanho desde o primeiro caboclo, né, desde a primeira pedra. Hoje é um orgulho imenso, é uma tremenda alegria ver-vos neste patamar. A FB começou num quartito, hoje é uma estrutura grandíssima. Os meus parabéns a vocês, ao Flávio, enquanto vosso CEO. Desejo sucesso e sempre que precisarem deste humilde público em geral, o presente é nosso, então. Obrigado. Valdir, ouviu o papá, né? Aqui está alinhado. Ficamos por aqui. Já desligou, né? Já acabamos, né? Obrigado. Obrigada. É sempre bom falar com uma mente brilhante. Vocês estão distraídos.